Fé. Entre o caos e a cruz, o novo tema da Movimento. Série de mensagens, a gente começou semana passada, entre o caos e a cruz, e que visa a gente falar um pouco sobre as nossas emoções, sobre viver nesse mundo, como lidar com tudo isso, né? Como lidar também com o externo e apesar do externo. Mas hoje, gente, hoje é dia dos pais, não é? Feliz dia dos pais, então, para todos os pais. É tão legal ver a Movimento cheia de pais, né? Porque quando a gente vê esse monte de criança correndo para lá e para cá, não só pais, né? Mas mães também, a gente fica muito feliz. Porque a gente sabe o quanto um filho representa. Quem é pai sabe disso. Sabe o quanto a gente se desdobra, sabe o quanto a gente passa noites em claro, sabe o quanto a gente faz o dinheiro acontecer da onde não tem, não é? O quanto a gente chora às vezes, o quanto a gente fica bravo às vezes eles não entendem porque a gente fica bravo, porque a gente pega no pé, não é? Mas assim é Deus com a gente, assim é o Senhor conosco também. Às vezes a gente faz biquinho para Deus, a gente fica bicudo com o Senhor, mas no fundo é o cuidado. E quem é pai sabe o que é ser provedor, protetor e tudo mais. E hoje pela manhã eu acordei e a mensagem estava pronta, né? A mensagem que eu ia pregar hoje já estava tudo certo, até fiz a chamada no Stories na sexta. Mas eu acordei hoje às 6 e Deus soprou no meu coração: fale sobre um homem segundo o coração de Deus. Fale sobre um pai segundo o coração de Deus. Então é disso que a gente vai falar. Então hoje você vai ver que não vai ter slide, mas o Senhor vai falar do mesmo jeito. Então abra a palavra de Deus comigo em Atos 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 13. Para quem não me conhece, é visitante, eu sou o pastor Brunão. Para você que nos assiste online, seja muito bem-vindo também. Muito bom, nós vamos ler, Isa, coloca a partir do 16. Você que está com a tua Bíblia ou com o teu smartphone, coloca aí na NVT, tá bom? Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Paulo estava numa sinagoga, por isso que ele fez isso. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que ficaram no Egito. Então perceba, é Deus o protagonista de deixar e manter uma geração de homens segundo o coração do próprio Deus. Ele mesmo elegeu. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Lembra de Moisés? Tirou eles de lá, da escravidão, do povo do Egito. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos e que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã, e de seu território a Israel, e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. É tempo. E nesse tempo todo, Deus continua sendo soberano, continua agindo na história de homens, de famílias, certo? Presta atenção em tudo que o texto está falando. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então, na cronologia, quando chegou Samuel, Samuel ungiu Saul, o primeiro rei. Só para a gente ir contextualizando, lembra disso, ok? Então o povo pediu um rei, era um tempo de juízes, os juízes que falavam, que faziam a regra funcionar, a lei de Deus, a oração, tudo mais. E aí chegou nesse momento que o povo pediu um rei. Então é por isso que fala até o tempo de Samuel, porque foi Samuel
o ponto de corte aí, tá bom? Então, o povo pediu um rei e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E ele reinou por 40 anos. Mas Deus, olha o protagonista, Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. A quem a Davi, perdão, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo que for da minha vontade. Olha isso. E Jesus, um dos seus descendentes, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Até aqui, vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia de festa, de celebração. Te louvamos por cada pai presente aqui. Presente não só presencialmente, mas na memória de muitos filhos aqui também. Presentes no coração, presentes em algo que um dia foi real. Nós te agradecemos pelos nossos pais. Somos gratos a eles e gratos ao Senhor, independente do que fizeram de bom ou de mal. Porque a tua palavra nos ensina que nós temos que honrar os nossos pais, independente de qualquer circunstância. Porque nós entendemos que em Jesus nós temos um bom pai. Jesus foi o filho perfeito que nos apontou para um pai perfeito. Mas nós somos gratos que por meio de um pai nós viemos ao mundo também. E nós te louvamos por todos eles. E agora também, Pai, eu peço que se há alguém, algum filho, algum pai, que não está bem com o seu ente querido, seja ele o pai ou seja ele o filho, que o Senhor o quebrante nessa manhã, para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja um tempo de paz. Que nós sejamos a exemplo de Cristo. Pessoas, homens e mulheres que apontem para o Pai perfeito. E ressignifiquemos tudo aquilo que é mal em bom, em coisa boa, dos nossos filhos para frente. Que sejamos nós a filtrar tudo, assim como Cristo fez por nós na cruz. E que o Senhor fale conosco nessa manhã, em como sermos pais, segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Gente, pensa aí, o que é para você um homem segundo o coração de Deus? Hoje, em especial aos pais, ok? Mas também, o princípio vale para as mulheres. Por quê? Afinal de contas, as mulheres não seriam mulheres segundo o coração de Deus? Sim, também. Apesar de Deus falar para Davi, é um princípio que tem a ver conosco, com todos nós, certo? E quando eu hoje acordei pela manhã, esse texto veio ao meu coração, eu falei, poxa, o que eu vou falar? Porque geralmente a gente prepara, corre semana toda, vê o texto, volta, pensa numa boa ilustração, não é? Pensa, enfim, pastor quando faz vai pensando nas técnicas, pensa em tudo, na exegese, enfim. E Deus foi falando assim, fala isso. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? E a gente vê que no texto, não é? O versículo 22 aqui, mas Deus, eu quero atentar nesse versículo, mas Deus removeu Saul. É interessante isso. Deus continua sendo soberano. Deus removeu Saul e substituiu por Davi, homem de quem Deus disse. Você já imaginou Deus falando a respeito de você? Você já imaginou Deus falando, olha, esse é um homem segundo o meu coração, essa é uma mulher segundo o meu coração? Será que Deus tem falado isso de você? Já começa uma pergunta para mexer com a gente. Será que Deus tem falado de mim que eu sou um homem segundo o coração de Deus? É algo para a gente pensar. É algo para a gente refletir, sim. E ele diz, né, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E a gente vai entender o que significa isso, tá bom? Ele fará tudo que eu quero que ele faça. Aqui já tem a resposta.
Mas eu quero que você entenda o seguinte: homem, né, o texto vai apresentar aqui em Atos Davi como esse homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não. Eu e você somos perfeitos? Não. Jamais seríamos. Mas então por que Deus fala isso? Por quê? Não porque ele era perfeito, mas porque Davi tinha um coração inclinado a agradar ao Senhor. O texto já fala isso. Mas ele fará tudo o que eu quiser, a minha vontade. Então a gente começa a perceber que começa nesse aspecto sermos pessoas segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração inclinado a obedecer. E não só isso, quando ele pecou, e por várias vezes ele pecou, o que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele pedia perdão do seu pecado, ele reconhecia o seu pecado, o quanto era pequeno, o quanto era falho, pecador. E diante de Deus ele se humilhava e pedia perdão a Deus. Você começa a perceber que essa é uma atitude de um homem ou de uma mulher segundo o coração de Deus. Por vezes a gente peca e peca, mas será que a gente tem dobrado o nosso joelho e no íntimo do nosso coração a gente reconhece que nós somos carentes do Senhor? Essa é uma pergunta. Então se arrepender e buscar a presença do Senhor é algo que tem a ver com essa temática. Então hoje no dia dos pais, nós somos chamados a refletir sobre que tipo de homem devemos ser, que tipo de líder em casa nós devemos ser, que tipo de pai estamos sendo. É para a gente pensar, certo? E na verdade o que Deus espera é que sejamos, dentro das nossas casas, homens que têm a ver com esses princípios. Que liderem, que aponte para o Senhor, que guiem pela palavra, que sejam exemplo, que mostrem a sua vulnerabilidade em reconhecer o pecado. Não adianta você ser um exemplo de masculinidade do tipo moral. Mas na hora que o seu filho precisa ver que você erra e confessa o seu pecado e que você é humano, às vezes a gente não dá esse exemplo. Então não adianta a gente ser aquele estereótipo do homenzão, mas na hora que está dentro de casa a gente faz tudo o contrário. A gente não dá o exemplo, a gente não ora, a gente não confessa, a gente não pede perdão para o nosso filho, porque a gente erra. Homens erram, não é? E será que você, pai, também quando erra com seu filho, você pede perdão para o seu filho? Você pede perdão para o seu cônjuge? Porque aí a gente começa a ver o quão homem a gente é. Um grande homem sabe pedir perdão. A gente vê aqui Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que se arrependia e buscava a presença do Pai. E isso tem a ver também com a nossa vida. Guiar pelo exemplo, refletindo Cristo a cada decisão. Quantos viram aquele filme A Procura da Felicidade? Quantos, só para eu saber? Poucas pessoas? Pode levantar a mão. A Procura, aquele com o Will Smith, que ele vai vendendo. Filmaço, né? E a gente vê ali um pai que corre para lá e para cá, um pai que em momentos ele está numa pobreza, tem momentos que ele enfrenta cada desafio ali, e o filme é um filme incrível. Só que ele não desiste do seu filho, ele não desiste de ser um pai incrível. Então não importa as circunstâncias, mas ele está ali, ó, não é? E ele enfrenta a rejeição, a gente vai perceber isso no filme. Pessoas começam a rejeitar ele enfrenta a pobreza, ele enfrenta um futuro incerto. Muito do que a gente está vivendo hoje. Talvez não exatamente como a história do personagem, mas em fases diferentes do dia a dia a gente enfrenta isso. A gente vai enfrentando rejeição, a gente tem incertezas, a gente olha para o externo. Só que o que é legal do filme é que ele não desiste de lutar. E a gente nem está espiritualizando, hein? A gente nem está falando de um cara que aponta para algo espiritual. Aí eu penso, se até uma pessoa num filme assim não desiste, nós como pais, e aqui no plural, tanto o homem e a mulher, pais, nós não podemos desistir da nossa família. E isso tem a ver com sermos pais segundo o coração de Deus. Não desistir, jamais. Esse cara, ele não era perfeito também. Exatamente
traçando um paralelo com Davi. Não era. Tinha seus erros e tudo mais. Mas a gente via que o objetivo do filme era ele dar ao filho um futuro melhor. Uma esperança, um legado, não é? Aquela ideia de, olha para mim, filho, o pai não está desistindo, nós vamos dar certo. E ali, vários momentos, tem a hora que está no albergue, tem a hora que ele não tem o que comer. Mas ele se desdobra por conta do futuro do seu próprio filho. E assim é com Davi. Davi teve vários erros, várias crises, mas tinha algo em Davi que permanecia. Tinha algo em Davi que não esmorecia, agradar a Deus. E isso tem a ver com a gente, por quê? Porque a gente vai ter erros, a gente erra, a gente vai pisar na bola, a gente vai fazer coisas erradas. Vai ter momentos que a gente vai pisar no tomate. Só que o que não pode faltar em nós é esse aspecto de voltarmos o trem para o trilho da nossa vida e se conectar com Deus e pedir perdão e buscar agradar a Deus. Isso faz de nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. Essa é a diferença que nos separa de um pensamento do mundo e de um pensamento cristão. É a gente deixar de pensar, não nos rebaixando, não nos encolhendo, não é deixar de pensar em nós, mas menos em nós e mais no próximo. E hoje, o próximo, eu estou dizendo que é o teu filho, é a tua casa. Porque se tem uma coisa que vira a chave na hora, o pai começa a pensar, opa, agora eu não vivo mais para mim, agora eu tenho uma pessoinha que eu tenho que cuidar. Que tudo que eu construí até agora, ou tudo que eu fiz talvez até pelo meu mérito, mas óbvio que não é o seu mérito, é Deus dando a nós, certo? Eu vou passar para frente. Então não é só o meu nome, não é só... Mas ainda assim isso é algo pequeno perto disso que a gente viu, né, de gerações, de 400 anos, de homens, de profetas. O que eles passaram? Eles passaram terreno para frente? Eles passaram carro para frente? Você está entendendo que onde Deus está querendo nos mostrar o caminho? Não é sobre o que eu deixo de forma palpável, de forma material, mas não é o que eu deixo para eles, mas é o que eu deixo neles a respeito do eterno. E é isso que é maravilhoso a gente pensar de um legado de sucesso, segundo o coração de Deus. A nossa maior herança para os nossos filhos não é dinheiro, é isso que eu estou dizendo. Não é dinheiro. É um exemplo de fé e fidelidade. Se o teu filho vê que você está se preocupando mais em apontar Jesus para ele do que dinheiro, pode ter certeza que você vai estar cumprindo o que diz as Escrituras. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque depois que ele ficar grande, ele não vai desviar. Agora, o que a gente vê por aí? Pais ensinando totalmente uma mentalidade secular, mundana. Você precisa estudar, moleque, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Olha, já mexe até na identidade. Quer dizer que a pessoa, para ser alguém, ela tem que ter um diploma, e não tem nada a ver. Você percebe como a gente vê aquela forçação de barra? Você precisa ser médico, você precisa ser engenheiro, você precisa ser advogado, você precisa ser isso, aquilo, você precisa estudar, você precisa fazer inglês, você precisa fazer judô, jiu-jitsu, karatê, balé, não sei o quê. E não. A agenda do moleque não tem nem para onde respirar. Ai. Chega de noite, não aguenta. Não estou falando que não possa, tem que fazer uma luta, tem que fazer um inglês, lógico que tem que fazer. Eu lembro que meu pai investia em mim desde cedo. Comecei na música, eu fiz aula de teclado com a Carol, irmã da Raquel Novaes, com a Raquel, em Mojimirim. Tinha 7 para 8 anos. Depois a Raquel mudou para Ubatuba. E aí eu continuei com a Carol, irmã dela. E eu fui crescendo, fazendo música e tal. Depois eu fiz judô e tal. E meu pai foi ali, investindo. É legal. Mas nunca foi assim uma forçação de barra. O que você quer ser? Até porque meu pai era
técnico agropecuário, né? Meu pai vivia nas granjas e tal. Trabalhou na Pena Branca, depois virou JBS, enfim. E eu nunca gostei disso. Eu gostava de consertar as coisas. Daí eu fui fazer eletrônica, daí fui fazer Senai, né, e tal, e tal. E fui sempre para essa área de exatas. Mas olha, nem o meu pai, nem o que eu mesmo quis, foi o que o Senhor quis, e aqui estou. Você consegue perceber? Que no final das contas, a gente vai ser o que Deus quer que a gente seja. Então a gente precisa entender como pais que não é sobre a nossa vontade sobre os filhos. Vocês já viram pais que projetam o seu fracasso e o teu sucesso também nos filhos? Aí eu não pude ser, então eu quero que o meu filho seja. Mas espera aí, mas é o que Deus quer que ele seja ou o que você quer e não pôde? E é um grande erro, porque a gente frustra. E a gente joga uma pressão que não precisa. A verdade é que você tem que ensinar para o seu filho, filho, você precisa entender quem é Deus. Olha para o papai, que o papai e a mamãe vão ensinar quem é Jesus para você. E a partir desse entendimento, ele vai revelar ao seu coração quem você vai ser. Mas desde já, deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. E você é filho amado do Senhor, é isso que importa. Porque o que você vier a fazer, desde que seja para a glória de Deus, ok. Mas o que teu filho precisa entender é que a identidade dele é o que Cristo fez por ele e deu por ele na cruz. Mas ele vai perceber isso em você. Se ele perceber que você é um pai e ao mesmo tempo um filho amado do Senhor, uma mãe, uma filha amada do Senhor, ele vai olhar e vai falar, opa, eu sou um filho amado do Senhor, eu sou uma filha amada do Senhor. Então é sobre esse legado que a gente precisa aprender a passar para frente. Exemplo de fé e fidelidade. E o que a gente menos vê hoje, infelizmente, nessa geração aí fora, é fé e fidelidade, não é? A gente vê infidelidade no aspecto cético, né, de não acreditar em Deus, de rejeitar Deus, e também a infidelidade no relacionamento com Jesus. Quando a gente olha para os problemas, hoje a gente vê muitos pais cristãos, e aqui eu falo para os pais cristãos, é que se definem mais pelo trabalho do que pela missão. Se definem mais por aquilo que estão fazendo do que por aquilo que são. E a gente inverte as prioridades da vida, porque se eu sei quem eu sou, e eu sou um filho de Deus, e eu falo de quem o meu pai é, e não de quem meu patrão é, e não de quem a minha empresa é, mas sobre o meu Pai Celeste, sobre o reino de Deus, e eu começo a falar de quem Deus é e não de quem o meu patrão é, faz toda a diferença. Você não deve viver e morrer pela tua empresa. E essa inversão contamina a tua casa, o teu filho, a tua filha, o teu cônjuge, teu marido. Então, se definir pelo trabalho é um equívoco gigantesco diante daquilo que Deus espera de nós. A gente tem que ser grato. Deus, eu sou grato pelo meu trabalho, porque foi o Senhor que deu. Mas aqui no meu trabalho eu quero ser teu filho, continuar sendo teu filho e aqui falar do teu reino. Eu vi um vídeo do Diego esses dias, toma liberdade, Diegão, e eu vi o Diego falando assim, pô, a gente abriu essa academia porque eu vejo que aqui é um meio pelo qual eu apresento Deus. Onde Deus é glorificado, a gente forma pessoas e tal. Eu falei, é isso. Isso é ser missional, é fazer do trabalho um meio pelo qual você se conecta com pessoas. Eu sei que não é para você abrir a Bíblia, ei, irmãos, vamos começar o culto aqui. Não, não é isso. É você, na sua conduta, em quem você é, pela maneira como você age, o abraço que você dá, uma palavra, você vai mostrando qual é a tua identidade. E essa identidade que vai apontando para o Pai. Esse era Davi. Esse era Jesus. Esse que é o ponto. As pessoas começam a ficar inquietas. Mas por que essa pessoa é tão diferente? Por que essa pessoa é tão legal? Por que ela sempre tem uma palavra de esperança? Por que ela nunca está abatida? Por que mesmo que está abatida num dia, no outro dia está sorrindo, alegre, cantando? Porque tem algo diferente. Porque a identidade é diferente. Não é apenas o que ela faz, mas o que ela carrega. Isso é ser pessoas que agradam ao Senhor. Então não invertam. Outra coisa, eu vejo muitos pais que deixam a responsabilidade de discipular os filhos para a igreja, ou para outros, ou para um curso de teologia. Não faça isso.
pai segundo o coração de Deus cuida dos seus filhos, discipula os seus filhos, ora com os seus filhos, leia a Bíblia com os seus filhos. E ontem a gente estava num aniversário, eu fiquei muito feliz que aí a gente estava numa roda de amigos ali, e ali a gente pôde refletir um pouco, e alguns homens ali elogiaram, tal, falaram, pô, pastor, você é um cara gente boa e tal. Eu falei, não, não sou não, eu sou ruim pra caramba, né? Porque sem a graça de Jesus a gente é mau, a gente é ruim. Mas eu entendi o elogio e a gente começou a conversar sobre isso. E ali eu falava assim, poxa, olha que legal, um homem segundo o coração de Deus não é aquele que deixa finanças, mas é aquele que deixa o legado da cruz. E ali a gente estava falando, cadê o Dirceu? O Dirceu está por aí. Aqui. Aí eu falando com o Dirceu, poxa, Dirceu, é tão bonito, porque o teu maior legado é ver o Vitor tocando aqui, é ver o Vini, o diácono, com 2 filhos. Isso é cumprir a missão. Isso é cumprir o chamado. E eu vejo isso não só na vida do Dirceu que está aqui, mas eu vejo isso na vida do Alfredo, não é? Eu fico imaginando o Alfredo e a Martinha quando vê o Dani correndo, a Tonton, vê a Isadora grande, né? Os netos. Quantos netos, Alfredo? 7? Tem os do Hugo também. E, gente, isso que é maravilhoso. Não é o dinheiro. É o legado da cruz. E se eles estão vendo essa molecada correndo aqui, é porque a Thalita foi discipulada, porque a Tabita foi discipulada, entende? Porque a Tamara foi discipulada. Não souberam casar, mas tá tudo bem, né? Casaram com uns homens aí que só pela graça, brincadeira. Entrega para Deus, né, Martinha? Brincadeira. O Hugo é um homem de Deus, o Thiago é um homem de Deus, o Mazão é um homem de Deus. Os filhos agregados da Martinha, né? Mas veja, é isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que o texto fala. E a geração foi passando e passando, e homens que Deus elegeu. Mas imagina se esses homens não olhassem para a palavra, não obedecessem a Deus, não tivessem conscientemente e também inconscientemente a ideia de eu preciso discipular, o que define é quem eu sou e não o que eu faço, eu aponto para o Senhor, eu aponto para a lei, e assim por diante. A gente perderia uma geração. E como é triste a gente ver um pastor pregando, um pai pregando e seu filho no mundo. Nossa, gente, é tão horrível. Às vezes a gente tem amigos pastores e a gente ouve histórias de meu filho não quer saber de igreja. Ou de um pai que está na igreja, meu filho não quer vir. Gente, não tem algo mais desanimador que isso não. Pior coisa do mundo. Você vir para a igreja e perceber que seu filho não está na igreja. Eu não quero nem imaginar isso. Eu deixo o púlpito e vou atrás do Theo, onde ele estiver. Tomo azão, vou buscar meu filho. Não dá, porque nós estamos falando de legado, de ser segundo o coração de Deus. Outra coisa que eu vejo muito também, gente, gente que vive pressionado pelo padrão do mundo e não pelo chamado de Deus. Não deixa o mundo pressionar o teu legado, quem você é, tua identidade. Não deixa o mundo colocar uma manta sobre quem você é e apagar o fogo do teu coração. Não deixa os padrões externos dessa sociedade corrompida dizer como que você deve ser pai. A gente vê muito disso, uma castração de pais. De homens que não pode corrigir, que não pode falar. De homens que são tirada a masculinidade. Olha para os homens aí, não precisa ir longe não, olha aí o século XIX, o século XX. A gente inventou avião, inventou a luz, vai vendo aí o que é telefone, computador, tudo. O tanto de coisa que os homens fizeram, de legado, de contribuição. Olha hoje, século XXI, o que a gente está contribuindo? Por quê? Porque há uma castração. Vamos matar os homens, vamos diminuir, vamos fazer que eles se apaguem. E isso não é de Deus, isso é demoníaco. Porque o homem tem no seu ser aquilo que representa o eterno de proteção, de cuidado, de provisão. E quando o mundo tenta nos apagar, é justamente para nos levar para longe de Deus. Então não deixe o mundo pressionar, não deixe o padrão do mundo ser o teu padrão.
É o padrão do reino, é o padrão dos princípios do Senhor, é o padrão do homem segundo o coração de Deus. Por quê? Qual que é o resultado? Família sem direção espiritual. Quando um homem é castrado, estou usando essa palavra, quando um homem ele é diminuído, ele é colocado de lado, a família perde a referência espiritual. A família perde, os filhos não vê coerência no discurso. É a pior coisa que tem é o pai que fala uma coisa, mas age de outra forma. Pior coisa que tem. Fala uma coisa, mas na hora de viver, vive o contrário. Puxa, é a pior coisa que tem. Sabe, fala ter um tipo de fé, mas na prática a atitude é totalmente contrária. Isso não é ser um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente vai ver que aqui num contexto de Atos 13, Paulo está pregando na sinagoga e ele está falando sobre a história de Israel. Ele está assim, destrinchando a ideia até chegar em Saul, que foi escolhido como rei, mas perdeu o favor de Deus. Por quê? E aqui está o ponto. Qual que é o pecado? Ele não agradou a Deus. Ele quis agradar mais a si mesmo. E esse é o mal a ser evitado. Nós, como pais, tanto homens e mulheres, é vigiar para a gente ver se a gente não está agradando mais a nós mesmos do que a Deus. Mais as nossas vontades do que a vontade do Pai, que fala no texto. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi, ainda Deus fala no futuro. No 22, aqui ó. É um homem segundo o meu coração, e fará tudo for da minha vontade. E fará tudo que for da minha vontade. É por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era a própria vontade que imperava no coração de Davi, mas era a vontade de Deus. E por hoje, e pelo mundo que a gente vê, no mundo moderno, a gente vê justamente o contrário. É muito sedutor e tentador a gente viver a nossa própria vontade, como homens, como mulheres. E aí a gente nega a própria existência, porque se eu vivo para a glória de Deus e eu faço segundo a vontade de Deus, olha o que o próprio Paulo vai falar, aqui é Lucas, olha o que o próprio Paulo vai falar, ele vai falar o seguinte em Gálatas: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então Paulo era um homem segundo o coração de Deus, você consegue perceber? Então é dessa forma, se Cristo habita dentro de nós, não pode ser a minha vontade que reina na minha casa. Não tem como eu ser um homem segundo o coração de Deus e vivendo a minha própria vontade. Essa é a reflexão. E é por isso que nós nos tornamos cada vez mais altruístas e amáveis com os nossos filhos, porque eu vou negando a mim mesmo. Eu vou deixando de ser e fazer a minha própria vontade em favor da minha casa. Eu vou vivendo por eles. Eu dou minha vida por eles. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez por nós e é isso que eu vou fazer pela minha casa. Isso é ser segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para qualquer pai, pai, levante a mão quem morreria pela sua casa. 100%. Porque isso está dentro de nós, está dentro do homem. E está dentro do homem cristão mais ainda. Entende? Que pai não daria a vida pelo seu filho aqui? Percebe? Isso foi Deus que colocou dentro de nós. Porque vem dele. E quando a gente entende o evangelho, isso é mais latente ainda. Lembra do Iago que veio pregar aqui? No Super Kids, pastor Iago? O Iago ele teve leucemia. E o pai dele foi o doador. E a história é muito bonita. E isso eu falo, poxa, que legal, o próprio pai ser o doador, então, por filho e tal. E a relação dele com o pai dele mudou de uma forma incrível. E ele me conta, enfim, toda a história. Um dia, quando vocês tiverem a oportunidade, fala com ele. O Iago quase morreu. Faltou pouco para morrer. O Iago é um milagre de Deus. E Deus usou o próprio pai para ele não morrer. E eu falo, pô, que história maravilhosa. Não é? E, gente, o que o povo queria aqui era um rei igual às outras nações. Às vezes o teu filho vai querer um pai segundo os pais do mundo. Entende? Da mesma forma como o povo de Israel queria um rei conforme as outras nações, muitas vezes os nossos filhos vão falar assim: ah, pai, mas tu é chato demais. Mamãe, você é chata, você é xarope. Então, começa a crescer, piora, né?
Mas você é chata. Por que se a mãe do meu amigo não é assim? O pai do meu amigo não é assim. Quem tem filho mais velho, acho que já ouviu isso. Mas é porque eles ainda não têm a dimensão do cuidado e de quem você é por eles. Assim é a gente com Deus. A gente às vezes não tem a dimensão do que Deus faz por nós. Mas o povo também fez isso. Em 1 Samuel 8, o povo pediu um rei para Samuel. Mas Deus queria um líder que refletisse o seu caráter. E Deus quer de nós, nas nossas casas, homens e mulheres que reflitam o seu caráter. Nós não temos que ser pais e mães segundo aquilo que o nosso filho quer, mas segundo o que Deus quer. Que sejamos chatos, que sejamos, enfim, o adjetivo que eles derem para nós. Mas que nós sejamos, sim, homens e mulheres segundo o coração de Deus, que façam a vontade do Pai e reflitam o caráter de Jesus. Pais de hoje também enfrentam essa tensão. E vão enfrentar cada vez mais. Olha como está o mundo, olha como está o externo, gente. A pressão é cada vez maior, certo? De ceder à cultura, de viver pela vontade própria, pelos ensinamentos da cultura. Mas se a gente não olhar para a palavra, a gente vai errar. Olhando para a palavra, a gente erra. Não pela palavra, mas pelo mal que está em nós. A gente esquece, a gente às vezes não interpreta direito e a gente falha. Agora imagina longe da palavra, longe da comunhão, longe de gente que procura andar debaixo da vontade de Deus, longe daquilo que o reino proporciona a nós. Não dá, é impossível. Eu gosto de uma frase do A.W. Tozer que ele vai dizer: Deus não procura perfeição, mas entrega total. Deus não está procurando pais perfeitos. Mães super nani. E a super nani é crente, hein? Não está. Porque a gente começa também a usar isso como sabotador e muleta. Ah, eu não vou ser perfeito mesmo. Sabe como é que é, pastor? Então, não. Para com esse discurso vitimista. Ninguém aqui vai ser perfeito jamais. A questão não é sobre perfeição, é sobre fidelidade a Deus. Entende? Não é sobre eu ser o melhor pai do mundo. A gente costuma, a gente quer ser o melhor pai do mundo. Para com isso. A gente tem que ser o pai mais fiel a Deus. Mais centrado em Jesus. Pais mais cristocêntricos. Mães mais cristocêntricas. Que aquilo que faz e vive aponta para Jesus. Então eu gosto dessa frase. Deus não procura a perfeição, mas entrega total. Você é um pai que se entrega totalmente à vontade de Deus e o teu filho vê isso em você? Esse é o ponto. Ah, pastor, mas eu não tenho filho. Essa palavra, deixa eu te falar, você que não tem filho ou você que é jovem, muito mais do que um filho físico também, são filhos espirituais. Deus quer que todos nós aqui sejamos pais, com filhos ou sem filhos. Sabia disso ou não? Todos nós somos chamados para sermos pais, discipularmos outras pessoas, falarmos do evangelho a outras pessoas. Paulo foi pai de Timóteo, de Tito, de uma outra geração inteira. Esse foi Paulo. Jesus teve filho? Não. Mas o exemplo dele é de um pai espiritual que nos aponta para o Pai eterno. Então, mesmo que você não tenha filho, ou nem possa ter, por questões de saúde e genética, você pode ter filhos espirituais para a glória de Deus. Esse é o ponto. Deus é tão bom que até nisso Ele é justo e nos faz sermos pais, de alguma forma, mães também. Porque Jesus não teve filho, mas Ele investiu como pai em 12 homens que transformou a humanidade, os seus apóstolos. Consegue entender? Então, o legado espiritual é ainda mais belo. Mas eu quero que você pense o seguinte: Deus forma homens segundo o seu coração. Não é segundo o seu currículo. Não é segundo o quanto você tem no banco. Qual é a pós que você fez. Quais são os amigos que você tem. Não! Deus forma homens segundo a quem Ele é, o próprio caráter. Como? Quebrantamento, obediência. Esse é o caminho. Davi errou feio? Sim, a gente já falou. Adultério, homicídio, um monte de coisa ruim. Um monte de coisa ruim. Mas ele se arrepende. E o legado disso é o Salmo 51. Salmo 51 é a confissão de Davi. Agora,
O coração segundo Deus é aquele que corre para Ele. Davi era assim, é só você ler os Salmos. Você, pai, corre para o Senhor todos os dias? Se você não correr, seu filho não vê, ele não vai entender como é que é a dinâmica do reino. Não adianta você ter teologia. Você tem que ter a disposição de mostrar quem Deus é no dia a dia. É mais exemplo, mais temor, mais intencionalidade de mostrar quem é Deus para a próxima geração, entende? Correr para Ele e não para longe dEle. Semana passada, inclusive, a gente falou disso, né? Do filho pródigo. Quem estava aqui lembra. O filho fugiu para longe do pai. Mas a postura do pai é que quando o filho voltou, continuou amando da mesma forma. E além do mais, ainda deu uma festa, não é? Então, o exemplo de um pai perfeito está ali. Que não faz diferença entre o filho mais velho e o filho mais novo, lembra? Se um é arrogante, se o outro não é. É amar como Jesus nos ama, como Deus nos ama. Cristo é esse homem perfeito para nós. O homem segundo o coração de Deus. Cristo é o homem segundo o coração de Deus. Cristo foi pleno nesse aspecto. Ele obedeceu em tudo. Amou sacrificialmente. E esse é o caminho para sermos um pai segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. É o caminho de Cristo. Obediência, fidelidade, amor sacrificial, cruz, se tiver cruz, vão para a cruz. Mas eu nego a minha vontade e faço a vontade do Pai. Jesus é o Filho perfeito que veio revelar o Pai perfeito. O Filho perfeito que revela o Pai perfeito. Ele é o padrão para a minha vida, para a sua vida. Ele é o padrão. Consegue entender? E aí eu até tracei um paralelo, onde Davi falhou, Jesus venceu. Não é? Onde nós falhamos como pais, enfim, faz parte da nossa natureza, Cristo nos cobre com sua graça. Cristo nos aperfeiçoa na sua graça. Então essa é a parte bela que nós temos que entender. Não é sobre sermos vitimistas, mas entender que Ele nos transforma, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. Se nós tivermos disposição de correr para Ele, Ele vai nos moldando segundo a sua vontade. Ele vai nos forjando. Ele vai nos fazendo homens segundo o coração de Deus. Então, pensa nisso. Ser um homem, um pai, uma mãe segundo o coração de Deus é seguir a Jesus. Seguir a sua voz. Esse é o caminho para viver a vontade dEle. No trabalho, na casa, na sociedade. E Jesus ensinou isso. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não a minha. Mais uma vez, nós estamos percebendo que a Bíblia nos aponta para já não vivo eu, mas Cristo. Eu não faço a minha vontade. Isso já na oração do Pai Nosso, a gente começa a perceber que essa é a vida de um pai segundo o coração de Deus. Eu faço o que precisa ser feito e não o que eu quero. Eu faço o que precisa ser feito e não o que eu gosto. Essa é a missão para pais e mães. Eu faço o que precisa ser feito. Não é o que eu gosto. Não é o que a dopamina do mundo aí está ensinando que tem que ser. Olha o que eu vou dizer. Muitos casais não querem ter filhos por vaidade. Não é porque não podem. Não querem ter filhos porque a motivação por trás é pecaminosa. Eu respeito, não quero ter filho. Às vezes você não pode ter filho, tá tudo bem. Mas toma cuidado com a motivação. Porque se for uma motivação, não vou ter mais tempo para isso. Não vou ter dinheiro para viajar. Eu não vou poder ter mais aquele carro. Eu vou ter que mudar de casa. Né? Eu vou ter que não sei o quê. E esse motivo ser tão pequeno e uma motivação tão material, toma cuidado porque você está em pecado. Isso é pecado. Porque o crescer e multiplicar não saiu da Bíblia. É algo que até hoje, eu sei que o Igor entendeu bem, o Leandro, né? A Sara, esses entenderam muito bem, né? O Iedo. O pessoal entendeu literalmente, né?
Mas é isso, gente. Se você pode ter filho, tenha. Tome só o alerta pastoral é: tome cuidado com a motivação pela qual você não quer ter. Cuidado. Cuidado com a motivação errada. Eu entendo. Paulo não teve filho, pelo menos não tenha nada registrado, não é? Há uma discussão se ele foi casado ou não, porque ele participava do Sinédrio. Tudo bem, mas a Bíblia também. Mas olha lá, não é a questão, mas o que eu digo é o seguinte: às vezes tem uma pessoa que é missionária, às vezes tem uma pessoa que não pode ter filho, porque tem questões até não é, de questões do reino. Eu entendo, não pode ter. Mas se você pode ter e as razões são tão pequenas, egoístas, materialistas, cuidado. Cuidado, porque pode ser pecado. Pensa nisso. Para a gente pensar aqui, primeira coisa: você ama a Deus mais do que qualquer outra coisa? Isso tem a ver com agradar. Sua família vê isso nas suas atitudes? Primeira pergunta para você. Você é um homem, uma mulher que agrada a Deus no dia a dia, ao ponto de seus, dentro da sua casa, perceberem isso? A coisa mais bela que tem é seu filho, sua filha, a sua casa perceber que vocês amam a Deus mais do que tudo. Hoje eu mandei uma mensagem para meu pai e falei: pai, te amo, daqui a pouco eu estou aí. Saiba que a coisa mais importante que você me ensinou foi o caminho da cruz, o resto não importa. Mandei essa mensagem para ele, agora de manhã. Vê? Deus te abençoe demais. Daqui a pouco nós estamos aí. É isso, viu? Ele é dia dos pais, papai. Deus te abençoe demais. Daqui a pouco nós estamos aí. É isso, viu? Isso é uma bênção na minha vida. Minha referência, viu? Dentre todos os acertos e erros, o mais importante é o caminho que você me ensinou, que é o caminho da cruz, o caminho da fé e da fidelidade a Jesus. O resto é só complemento, viu? Te amo. Acabou. Acabou. O resto é complemento. Se puder ter uma vida melhor, amém. No que diz respeito até alguma coisa. A coisa mais importante que você pode dar para o seu filho é o conhecimento de quem é Jesus. O conhecimento de quem é o Filho de Deus é a coisa mais importante. Se você fizer isso, você entendeu tudo o que eu quis dizer hoje. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Então, gente, esse é o maior legado que você pode deixar como pai, como mãe, para a próxima geração. Entenda isso. Uma segunda coisa para a gente pensar: quais áreas da sua vida ainda resistem à vontade de Deus? Talvez tenha alguma área da sua vida ainda que você não consegue abrir mão e por conta disso você não agrada a Deus. Em uma área da sua vida você está vivendo ainda, não é ainda uma pessoa segundo o coração de Deus. Existe alguma área assim na tua vida hoje? Faça uma análise, certo? O que precisa ser rendido a Deus hoje para que você se torne uma pessoa segundo o coração de Deus ainda mais? Veja se há algo na sua vida. Veja se você, como pai, não está sendo egoísta demais em algumas coisas, se você não está sendo duro demais também. Às vezes existe o contrário. Às vezes você quer ser tão moralmente correto e acaba sendo um pai truculento, opressor, maldoso, demais. Excesso também é pecado. Superproteção é pecado. Você não deixa seu filho viver. E a prisão mental, deixa viver, deixa levar uns capotes de vez em quando, para que assim a gente cresce. Então toma cuidado, todo excesso não presta. Você ser omisso é pecado, mas você ser demais um moralista, você virou um fariseu na vida do seu filho. Também não é o caminho. Então, esse equilíbrio é necessário. Qual área da sua vida ainda resiste à vontade de Deus? Pensa nisso. E uma terceira coisa, num aspecto missional, é como você pode intencionalmente liderar a tua família espiritualmente. Pensa nisso. O que você precisa mudar para ter mais intencionalidade em liderar a tua casa, chamar para orar, enfim, para falar quem é o Senhor, apontar quem é Jesus na vida da tua casa, do teu filho.
Talvez vocês que já são avós, na vida dos seus netos, né? Põe o netinho no colo e fala, olha filho, olha meu netinho, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? E aí você vai ensinando quem é Jesus. E aqui eu deixo 3 coisas para a gente pensar aqui, só de práticas, tá bom? Então ore diariamente com seus filhos. Faça isso, você pai, você mãe, ore. Mesmo que por poucos minutos, ore com o teu filho. Nem que seja na hora do almoço, nem que seja na hora de dormir, nem que seja no carro levando para a escola, mas ore, abra a boca para agradecer a Deus, ele precisa ver você orar. O teu filho precisa ver você orar. Orar. Ele precisa entender que ele está falando com o papai do céu, entende? Para os mais pequenininhos. Ore, ore, ore. Mesmo que esteja adolescente já. Mesmo que seja jovem já. Ore. Nós somos referenciais. Ainda que falhos e pecadores, mas nós somos o espelho da próxima geração. Somos sim. Por mais pica-fumo que você se julgue aí, né? Por mais vitimista que você seja, por mais que a tua autoestima esteja lá embaixo, deixa eu te falar, você continua sendo o espelho. E sempre será, até o dia que se você partir, que eu partir, nós seremos o espelho. Não tem como. Segunda coisa, então ore primeiro. Segunda coisa, leia. E comente com o teu filho, com a tua esposa em casa, algum versículo da Bíblia. Olha, sei lá, Salmo 121, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro, meu socorro vem do Senhor. Olha, filha, está entendendo isso? Filho, você está entendendo? Olha o que o texto está falando para a gente correr para o Senhor quando tudo não está legal. E o nosso socorro vem dele, ele que nos dá inteligência, ele que nos traz o cuidado, ele que nos ampara, ele que é o nosso auxílio, tal. Você está entendendo isso? Tô, amém, pronto. Quanto tempo a gente demorou? Então a gente precisa querer e parar de dar desculpa, tá bom? Ore, leia a Bíblia e a terceira coisa, compartilhe com a sua família algo de, assim, testemunho pessoal de como Deus agiu na tua história. Você, pai, conte para o seu filho o que Deus está fazendo na sua vida. O teu primeiro campo missionário é o teu filho. Olha, filha, quando eu tinha a sua idade, olha, filho, quando eu tinha a sua idade, eu orava, eu escutava tal música, tal. Eu fico imaginando, na hora que eu crescer, eu falava, nossa, filho, quando eu tinha a sua idade, a gente ia para o show do Oficina G3, do Resgate, a gente botava umas bandanas, umas coisas horrorosas lá, mas era da nossa época. Botava bandana na cabeça, usava uns negócios de, aquelas bolas de ferro aqui pendurada no pescoço, uns negócios que você fala, misericórdia, mas era a nossa época, né? Feio, aqueles negócios feios e tal, ia pro show, e era assim. Mas aí, a gente teve um compromisso com Jesus, o papai serviu aqui, ali, nos jovens, começou a tocar violão. Então, é sobre isso, e Deus ia falando, o papai ia aprendendo. Agora, qual é a tua história que você tem para contar para o teu filho? O que você vai contar? Qual é o teu testemunho pessoal? Isso é importante. Ele precisa ver Deus agir na tua vida. Isso é chamado, na neurociência, de gatilho mental. Se ele percebe e vê que você é uma prova social, o que é isso? É o testemunho vivo daquilo que Deus fez. Ele vai falar, opa, eu quero experimentar isso também. Eu quero viver isso também. Agora, se a nossa vida é como se Deus não significasse nada para nós, então ele vai falar assim, eu não quero viver isso aí não, porque parece que o show lá fora tem mais sentido do que o culto aqui dentro. Então, a próxima geração, os nossos filhos, eles estão buscando autenticidade. E se eles não encontrarem em nós, eles vão encontrar em outro lugar. Eles vão encontrar no discurso daquele artista que está na televisão, daquele rapper que está em alta, que Deus me livre, tem uns aí que Deus só pela graça. Então, uns caras tão feios, mas mulher tão ridículo, que eu falo, como que essa molecada gosta dessas músicas, dessa gente? Eu falo, meu Deus, mas ué, o que a gente vai fazer? Agora, por quê? Porque de alguma forma nós estamos falhando, de alguma forma a gente não está sendo legal, a gente não está sendo atraente, a gente não está compartilhando, a gente não está comunicando. Então fica essa lição para a gente guardar no coração. Qual é o testemunho de vida que a gente está guardando? Seja um homem segundo o coração de Deus, seja um pai segundo o coração de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor.